está no ar o TV Câmara Entrevista. Hoje vamos falar sobre a relação médico-paciente e como ela vem se modificando ao longo da história da medicina. Para isso, recebo o Dr. Pedro Gus, que é médico e também ex-secretário municipal da Saúde, Dr. Rubens Lorentz de Araújo, que é cirurgião cardiovascular e também coordenador da Comissão de Humanização do Hospital São Lucas, e o diretor do CIMERS, Dr. Edson Prado Machado, também pediatra. Olá, sejam bem-vindos. Bom dia. Bom dia. O médico húngaro Michel Bálint, no seu livro Médico, o Paciente e a Doença, assinala que o remédio mais usado na clínica geral é o próprio médico e que mais importante do que o frasco com o remédio é o modo como o médico oferece ao paciente. Vocês concordam com esse cenário que hipervaloriza a interação estabelecida entre o médico e o paciente? Em princípio, sim. Mas eu acho que, na verdade, a nossa relação médico-paciente, eu encaro como um dos capítulos mais importantes na terapêutica e na resolução dos problemas dos nossos pacientes. Vocês, Dr. Rubens? Esse tema eu acho que é de extrema relevância porque a maneira com que tu fala com o paciente, com que ele consegue interagir com ele, é o início de um bom tratamento que vai ter um bom resultado. E é fundamental essa empatia que o médico tem que desenvolver com os pacientes para conseguir com que o tratamento se desenvolva. Então, acho que a relação médico-paciente é um ponto, concordo com o colega inglês que colocou essa frase, de extrema relevância. Dr. Edson? Eu também vou na mesma vertente, até porque é histórico. Mesmo na antiguidade, quando o pajé era o médico que tratava dos seus pares, a relação dele com quem o procurava se dava mais pela imposição de respeito que ele tinha. Ele não tinha conhecimento técnico, Ele não era um médico na acepção da palavra, mas pela relação de humanidade e de atenção, sobretudo de atenção que ele dispensava aos outros, isso já colocava ele num patamar superior. E muitas vezes as pessoas já obtinham a cura simplesmente em ter atenção naquela relação assim, quase sacerdotal que ele tinha diante da tribo, diante dos outros. Sim. Então isso é histórico, né? Essa relação médico-paciente é fundamental. O que inclui na relação médico-paciente a confiança, o diálogo? Como qualificar uma relação como positiva? A relação ela vai ser positiva quando houver respeito. Primeiro ponto, né? O respeito, porque se pegas um paciente politraumatizado, por menor que seja assim o nível que ele tenha, que ele entenda o que está acontecendo, quando ele vê o médico, quando ele sente o médico, a gente já vê que ele demonstra alguma reação. E o respeito assim, não no politraumatizado, obviamente, mas quando o paciente chega no teu consultório, tu perguntar o nome do paciente, tu chamar pelo nome, dar um bom dia e perguntar o que ele está sentindo, isso é uma forma de tratá-lo com respeito, né? De tu demonstrar interesse pelo paciente. Isso é importante, é o início da relação. E tem diversos outros fatores que fazem com que essa relação seja melhor ou pior, mas com certeza a humanização do atendimento é fundamental. Doutor Pedro, o senhor que tem uma vasta experiência no campo médico, nota alguma diferença no início da sua prática, da relação, do convívio com os pacientes e como ela é hoje? Indiscutivelmente há uma diferença, porque é uma medicina diferente o que nós fazíamos no nosso tempo de estudante, de recém-formado, e o que se faz hoje, até pela situação de massificação do tratamento da saúde. Eu me lembro quando menino, a importância que tinha o médico quando chegava na minha casa para atender um dos meus pais, o meu pai ou minha mãe, e já a entrada dele em casa parece que entrava com a terapêutica. A entrada do médico, ao passar o portal da minha casa, minha mãe ou meu pai já se sentiu melhor. Então isso era uma coisa que eu, como menino e pensando em fazer medicina, eu já achava importante a presença do médico só por ele. Ele pisou, deu bom dia ou boa tarde quando chegava em casa, o pessoal já respirava melhor, já sentia melhor. Isso é vamos dizer assim, essa empatia que acontece e principalmente naquela medicina onde existe um relacionamento médico-paciente muito importante e perene.
Porque hoje, infelizmente, pelo sistema de saúde, não o sistema de saúde SUS, eu estou falando, o sistema de saúde que existe no mundo em massa, hoje eu consulto com A, amanhã com B e com C, eu também não tenho, e uma das coisas, eu não tenho também um contato constante com o mesmo paciente, mudam. Sim. Eu não vejo a evolução, que isso é uma coisa importante para nós como profissionais. Qualquer profissional que faz alguma atividade gosta de ver o fim da sua obra completada e com sucesso. Muitas vezes nós não temos essa oportunidade, nós atendemos, não em emergência, porque emergência é uma coisa transitória, mas aquele paciente de ambulatório, ele chega, hoje ele está conosco, amanhã ele está em outra sala, ele não volta mais, eu nunca fico sabendo se o que eu fiz está certo ou está errado, porque o doente é o meu medidor. Sim. É a evolução dele, a cura dele, a piora dele, que também me ensina, e eu vou aprendendo dia a dia. Isso é muito difícil hoje, nesse sistema de ficha marcada por uma central, que te manda o paciente que chega e tu tem que atender. E o paciente, às vezes, gosta de nós, tem empatia, às vezes não tem a empatia necessária para o bom atendimento, e o resultado é mau. Sim. É tão verdade que se nós analisarmos hoje o que são feitos de exames do mesmo paciente em diversos ambulatórios que ele vai, porque não há uma sequência, não há um prontuário. Uma das coisas que eu sempre aprendi desde o início é fazer uma ficha de doente. Eu tenho paciente fichados há 55, 60 anos no meu consultório, está tudo marcado, desde a primeira consulta. Eu tenho. Hoje no SUS não há prontuário. O paciente não sabe o nome do médico, foi citado aqui. E o médico também não sabe o nome do paciente. Isso torna uma relação muito fria, muito máquina. É mesmo botar... Hoje existem robôs que fazem a anamnese, fazem toda a história, pedem os exames, não há relação nenhuma. Isso eu acho que perdeu um pouco o sentido humano da medicina, Sim. que é muito bom. Doutor Rubens, o senhor da Comissão de Humanização do Hospital São Lucas, quais são os esforços nesse sentido? Exatamente, eu queria aproveitar o gancho que o doutor Pedro comentou, que assim, existe a ideia de que a maneira com que está sendo feito, eu acho que está bem clara tanto para a população como para os médicos. Sim. E dentro de um contexto nacional existe uma política nacional de humanização do SUS, que é assim o sistema único que o governo comanda. E as relações dos hospitais com o SUS e com essa Comissão Nacional de Humanização, ela, assim, a teoria está perfeita. Existe o diagnóstico, existe o que tem que ser feito e a implementação desse sistema de humanização do SUS é mais complexa, porque todo um país vai ter que ser modificado dentro dessa nova sistemática. Sim. Mas o que o doutor Pedro comentou é a realidade hoje. O futuro, que nós também pretendemos conversar um pouquinho, é que se consiga chegar com a modernidade tecnológica que hoje em dia se dispõe a um relacionamento humanizado com os pacientes. Sim. A tecnologia junto com o humanismo que vai dar, vamos dizer assim, o melhor resultante no tratamento que a gente espera dos pacientes. Então, o senhor acha que a tecnologia, ela pode ser uma aliada nessa aproximação? Certamente. Mas assim, eu acho que tem que evoluir, porque as coisas evoluem meio assim, a tecnologia evolui muito e a relação de humanização se desgastou, e agora ela vai ter que correr atrás e alcançar, vamos dizer assim, esse grande avanço tecnológico. Posso? Claro. Não só pode, como deve. Por favor. Bom, assim, não, mas é nessa linha que o Dr. Rubens fala que eu acho interessante. Porque assim, a tecnologia ela avançou fantasticamente, né? Os avanços tecnológicos, os insumos tecnológicos da medicina avançaram muito. Sim. E a formação médica não tem como acompanhar para e passo isso. Além disso, da modernização, da tecnificação da medicina e da formação do médico que tenta buscar isso, o paciente se informou. Tá? Isso é muito importante. O paciente se informou demais, porque hoje a tecnologia, a informática, sobretudo a internet, permite ao paciente que ele consulte um médico que está disponível 24 horas para ele, que é o Dr. Google. Sim. Tá? Então esse paciente ele chega no consultório do médico, quando ele sente alguma coisa, ele vai para o Dr. Google e ele já chega no consultório
sabendo um monte de coisa, ou pelo menos achando que sabe. Já fez o seu diagnóstico. Já fez o seu diagnóstico, ele já imagina quais exames serão pedidos, né? Qual é a conduta do médico, e se alguma coisa não for exatamente como ele leu, né? Ele já fica com o pé atrás, sai daquele médico e vai procurar o outro médico, vai para um terceiro. Então, assim, essa coisa assim, o compartilhamento da informação meio que nivelou as coisas. Então, aquela medicina hipocrática, onde o médico era o detentor do conhecimento e ele impunha esse conhecimento ao paciente, porque ele era quase um sacerdote. Sim. O que ele dizia era a lei, e ele não permitia que o paciente contestasse. Isso era uma forma de relacionamento. Hoje, a relação médico-paciente está prevista, inclusive, no Código de Ética Médica. O Código de Ética Médica prevê em diversos artigos o consentimento informado, ou seja, que o médico tem que perguntar para o paciente, olha, tu tens tal doença e eu preciso fazer tal procedimento, o que tu concorda, tu autoriza? E esse consentimento informado, muitas vezes, ele é visto como o paciente, como assim, não, eu sou igual, eu que defino o que é bom para mim e o que não é, e muitas vezes não é assim. Sim. Então tem que haver um equilíbrio nessa relação. Então esse excesso de conhecimento por parte do paciente pode ser um fator que às vezes atrapalha o desempenho do médico, a confiança entre os dois. Eu acho que coloca assim, coloca em dúvida muitas vezes, não é que chegue a atrapalhar, mas ele coloca em dúvida, porque o paciente muitas vezes, claro, ele tem o direito, o paciente é o dono de sua saúde, assim como é dono do seu prontuário médico, né? Mas assim, eu acho que tem que haver um reordenamento, um rearranjo nessa relação médico-paciente. Porque, como já foi dito aqui, a relação médico-paciente, para nós, ela é fundamental. Ela é a base de todo o relacionamento médico, né? Essa troca de informação, essa troca de empatia, né? Essa troca de confiança. Sem isso não existe. E o que está acontecendo no SUS, eu acredito, o SUS é legal, a gente costuma dizer. E nós defendemos que o SUS é um sistema universal, é modelo para o mundo todo, mas muitas vezes a gestão do SUS que está com problema. Nós entendemos que o problema do SUS é um problema de gestão. Né? Então, e isso, os pacientes muitas vezes são usados nessa questão. O senhor falava da conscientização do paciente na questão de assumir algum tratamento. Essa conscientização, ela é verbal apenas ou por medidas legais existe algum acordo assinado? Como é que funciona para prevenir que depois o paciente entre com processos judiciais contra o médico? Não, vê bem assim, na verdade o médico tem o dever e tem o direito, né, isso é uma prerrogativa do médico, porque ele sabe o que é o melhor para o paciente. Então, o que se apregou, que ele tem que comunicar ao paciente, olha, tu necessita de uma cirurgia tal, o que tu tem que dizer para o paciente? Tu tem que dizer o seguinte, o que ele precisa e quais são os riscos, tu tem que dizer para o paciente quais são as alternativas e que isso tem risco, né? Porque o paciente tem que saber, tu não pode chegar de uma forma autoritária e dizer que tu vai fazer determinado procedimento, porque muitas vezes os pacientes dizem, não, mas eu não quero fazer isso. Né? Tem o direito de escolher. Eu tenho o direito de escolher. Eu acho que esse equilíbrio nas relações médico-paciente, que o Dr. Gus lembra de antigamente, assim, eu acho que há um equilíbrio maior nos dias de hoje e há uma maior corresponsabilidade, porque no tempo mais antigo, o médico era o detector de tudo e assumia toda a responsabilidade. E hoje não. Hoje o médico vai conversar com o paciente, vai colocar opções, normalmente não é um tratamento só que se tem, tu vai colocar, temos esse tratamento, temos aquele, esse tem esse risco, aquele tem aquele risco, e hoje, a medicina de hoje, essa responsabilidade sobre o caminho que vai seguir o tratamento, ele é mais equilibrado de responsabilidades, assim. Acho que na medida que o paciente assume essa postura de conhecer as coisas, ele assume também a decisão compartilhada e a responsabilidade fica mais equilibrada. Eu acho, no meu entender, que isso é muito bom. Porque senão o médico tinha era 100% responsável por tudo, o paciente 0%. E com a diversidade de tratamentos que existe à disposição, né? Quem vai fazer a escolha? Exatamente. Então hoje esse equilíbrio entre a tomada de decisão do que vai ser feito, ele é bem mais equilibrado, né?
E eu acho que no mundo moderno, tudo isso, assim, não tem como as coisas evoluírem diferente que está acontecendo no mundo todo. Todo mundo tem que assumir parte da responsabilidade. Não pode, o Edson agora é responsável por isso e o paciente não tem nada. Não, Sim. Vamos dividir, vamos compartilhar isso. Vamos trazer então aqui para o debate uma questão que teve bastante presente na mídia nesses últimos anos, que são as cirurgias estéticas, quando elas resultam em mortes ou em deformações. Como vocês avaliam, então, essa avaliação de risco por parte do paciente? Ele está ciente disso? Ele quer ignorar? O médico não, às vezes não fala todos os riscos que ele vai ter numa cirurgia muitas vezes desnecessária? Essa é uma questão bem complexa, porque a cirurgia plástica em si, ela é, vamos dizer assim, a pessoa procura uma melhora estética, Sim. que na grande parte da medicina não é esse o foco, né? E aí tá a relação, de novo, como nós começamos aqui, a relação médico-paciente, ela tem que ser mais transparente, mais ética possível, para que a pessoa possa entender e assumir a parte dela no risco que vai se impor a ela, né? Sim. Então, vamos dizer assim, a transparência, vamos dizer assim, essa relação mais equilibrada, eu acho que esse é o grande caminho para a cirurgia plástica. A pessoa tem que saber todos os riscos que está assumindo, né? E eu acho que esse é o caminho que tem que ser seguido e tem que ser trilhado. Depois compartilhar a responsabilidade. Sim, também. claro, claro. Muito importante. Doutor Pedro, como o senhor... desculpa, pode Não, é que eu queria voltar um pouquinho Sim. naquele capítulo que nós estávamos falando da relação médico-paciente e recordar aulas de patologia que eu tive, não vou dizer há quantos anos, porque já fica redundante, né? Mas o professor de patologia diz assim, medicina é ciência e é arte. Eu acho que nós, nos primeiros anos, aliás, na metade do século passado, dos anos 50 até os 70, 80, nós agíamos como arte. Nós tínhamos um estetoscópio e a nossa mão. Eu recordo muito que os professores de clínica propedêutica cirúrgica da iniciação percutiam a área cardíaca e depois comparava com a radiografia. Ele desenhava, marcava os pontos do volume cardíaco e depois comparava com a raio-x e como ele mostrava a perfeição da nossa percussão. Nós com os dedos percutíamos, sabíamos o tamanho do coração. Isso aí era arte do auscultar. Eu me lembro de professores que falavam dos sopros, dos ruídos das bulhas, e que era na primeira bulha, na segunda, quer dizer, determinava com o ouvido e com o estetoscópio tudo isso. Hoje nós temos máquinas. Então, a partir dos anos 70, 80, com a parada da Guerra Fria, a tecnologia se voltou para a área da paz. E a medicina, as ciências de tecnologia aprenderam muito com isso. A medicina aproveitou muito. Ressonância magnética, tomografia computadorizada e todos os milhares de aparelhos que nós temos, a cirurgia videolaparoscópica, que hoje com 3 furinhos tu tira uma vesícula que precisava uma lâmpada frontal, a dificuldade de fazer tudo aquilo facilitou a técnica. O que eu lamento é que com essa técnica aprofundada fugia um pouco aquele contato médico-paciente mais constante. Sim. Quer dizer, a evolução que eu acho que é importante para nós, seja na cirurgia plástica, na cirurgia geral, na cirurgia especializada, é tu acompanhares o paciente como o plástico acompanha. O plástico faz uma estética, ele tem que acompanhar, ele fotografa antes, fotografa durante, fotografa depois e compara. Muitas vezes o paciente gosta ou não gosta, aí é um problema que eles vão resolver entre eles. Mas nós, das outras áreas, nós também documentamos. Eu me lembro que todos nós, naquela ocasião, por falta de recurso na escola, nós tínhamos a nossa máquina fotográfica e fotografamos as peças, parte do corpo que nós queríamos depois operar e mostrar. O antes e depois para o aluno, porque isso era uma sequência da evolução para mostrar. Isso nós convivíamos muito com o paciente. O paciente era fundamental para nós médicos, como nós também sentimos que nós éramos importantes para o paciente. E essa relação era constante. Eu tenho pacientes há 40, 50 anos que ainda vão no meu consultório. Entendeu? E provavelmente o que acontecia naquela época era chamar a segunda opinião. A gente tinha essa liberdade de chamar em conferência médica. Quando o paciente duvidava e tinha alguma dúvida, eu estava inseguro, ele disse, doutor, eu posso consultar um outro médico? Tu até dava uma lista para ele, eu mandava ele procurar quem ele quisesse. Sim. E depois, por telefone ou pessoalmente, a gente conversava com esse segundo colega ou terceiro para discutir opiniões. Isso nós fazíamos, mas era uma coisa muito mais
um micromundo. Hoje nós estamos tratando com o macro. Sim. O SUS trata de uma população brasileira inteira, não tem índio, não tem... Lá no interior do Amazonas vão aqueles barquinhos do Sistema Único de Saúde para atender o pessoal, coisa que não existia. Eu não sabia nem quem morria ou quem nascia. Eu recordo uma ocasião no município de, eu acho que é Alagoas, Canoa Quebrada, em que o índice de mortalidade de parto era quase 90%. As mães iam e voltavam sozinhas porque o filho morria. Então, a mortalidade infantil, tudo isso era um fato. E o Brasil mudou, a saúde pública melhorou muito, nós fizemos prevenção, doenças que eram rotinas para nós, já não existe mais. Eu recordo quando eu tive uma ocasião no Centro de Saúde de Doenças Infecto-Contagiosas em Atlanta, na Geórgia, nos Estados Unidos, eu vi o pessoal todo murmurando o que havia. Tinha aparecido um caso de sarampo de um paciente que veio de Porto Rico, todo mundo foi lá para examinar a mancha de Koplik. Ninguém sabia, só conhecia o de livro, nunca tinham visto. Então, isso aí na década de 60. Sim. Hoje nós também podemos dizer que ver um sarampo, ver uma varicela, etc., é uma coisa muito rara no nosso meio. Paralisia infantil não chegou a graçar no nosso meio, quando nos Estados Unidos tinha muito. Eu me lembro que eu fui, depois de formado, eu fui aos Estados Unidos, e o que eu via de pacientes que tinham sofrido paralisia infantil, jovens, idosos, tudo isso, cadeira de roda, com muleta, com dificuldade de caminhar, com defeitos físicos da paralisia infantil. Nós, graças a Deus, com a vacina SAL, que é a vacina SEB, nós surgimos disso aqui. Então, a medicina a tecnologia facilitou para nós médicos muito o tratamento do paciente, porque nos deu oportunidade de técnicas em vez de empirismo. Nós não somos mais um pajé, hoje nós somos médicos com alguma tecnologia. O que nós não devemos deixar é que a tecnologia ocupe o nosso espaço cardíaco, né, o nosso coração, e a gente fique frio com o paciente. Nós temos que tratar o paciente como um ser humano, como se fosse o nosso mais íntimo amigo, e tratar dele com todo esse carinho. Essa é a relação médico-paciente. Aí o paciente se afeiçoa e nós nos afeiçoamos a ele, e nós vamos com ele até o fim. Ele melhora ou piora, mas nós vamos acompanhá-lo. Isso é que eu acho importante, que dentro do Sistema Único de Saúde, a gente não pode escolher a primeira vez o médico, mas depois que começa com um profissional, tem que ter a oportunidade de continuar com ele para a nossa satisfação profissional e para a satisfação do paciente, aquele colega. Se ele não gosta, ele tem a oportunidade de mudar. Nós não podemos trocar o paciente se eu não quero te atender, mas o paciente tem a oportunidade de dizer: eu não quero atender, não quero ser atendido por esse médico, quero procurar outro. Isso aí faz essa simbiose fantástica que é a relação médico-paciente. O senhor, que também tem experiência na área acadêmica, foi diretor da Faculdade de Medicina da URGS, como avalia o ensino aos alunos de hoje dessa questão mais de humanização na medicina? Bom, aí volta a ciência e a arte. Nós tínhamos um livro de anatomia na biblioteca da faculdade, os nossos pais às vezes não podiam comprar os livros, a gente tinha que entrar na fila para estudar um pouco de anatomia. Não havia Google, não havia computação. Havia uns alfarrábios, uns boletins mimeografados das turmas anteriores que nos vendiam, nos emprestavam quando eram mais amigos, e a gente lia aquilo ali, era como uma forma como a gente estudava. Hoje o aluno entra no primeiro ano e pesquisa o que ele quiser sobre qualquer aspecto, e o que dá a um aluno um embasamento técnico, científico muito melhor. Eles têm, talvez até pela concorrência dentro de uma estrutura hospitalar, a dificuldade de entrar, vamos dizer, num campo cirúrgico, ou tratar com um paciente, ou tocar no paciente, com muito mais dificuldade que nós tínhamos. Nós tínhamos uma Santa Casa, por exemplo, à vontade para nós. Não havia residente, nós não tínhamos a competição do residente, nós como estudantes, que se quisesse, à tarde, quando nós estávamos livres, eu trabalhei numa enfermaria de clínica médica, no tempo que eu fiz CPR, nas tardes livres do CPR, eu ia para uma enfermaria, fazer a anamnese, a história do doente, examinar o paciente, e depois deixava uma ficha para o professor, e o professor me dava a avaliação para mim no outro dia saber se eu tinha feito bem ou não aquela anamnese. Então, a gente tinha esse relacionamento e essa possibilidade. Hoje, o estudante tem a concorrência do doutorando, o doutorando tem a concorrência do R1, o R1 tem a concorrência do R2, e o R3, que já está no fim achando que está sozinho no campo, que é o dono, não, já tem o mestrando ou doutorando ocupando o espaço. Então, há uma luta pela sobrevivência e pela aprendizagem muito grande. Sim. Isso também é bom porque é estimulante, mas é muito mais difícil. Dr. Edson, o senhor acha que esse problema na relação médico-saúde que o Dr. Pedro comentou é um mal exclusivo do SUS
ou na rede particular isso também acontece? Eu acho que acontece também na rede particular. E hoje está se agudizando na rede particular também, porque a saúde suplementar, para tu teres uma ideia, assim, ó, a saúde suplementar emprega hoje em torno de 160 mil médicos que estão trabalhando para a rede de saúde suplementar, para os planos de saúde. E os planos de saúde, em grande parte, eles são cruéis. Eles são cruéis com o paciente e são cruéis com o médico. Tá? E por que são cruéis com o médico? Porque muitos eles visam o quê? Eles visam lucro. A medicina é uma forma de ganhar dinheiro, é um negócio. Então, assim, eles querem determinar para o médico, por exemplo, quais exames pedir, quais exames que não pode ser pedido, porque são muito caros. Então, isso é uma briga que se está travando a nível nacional dessa relação do médico com os planos de saúde. Porque nós entendemos que é o médico que deve decidir pelo diagnóstico, né, pelos modelos de investigação diagnóstica que são necessários para o paciente, qual o tratamento apropriado para cada caso, e não é o plano de saúde que vai ditar isso, levando em consideração a sua economia. Sim. Certo? Certo. Então nós entendemos assim que essa relação hoje não é exclusiva do SUS, ela é de uma forma geral. E o médico, nessa questão toda, SUS, planos de saúde, o médico é o marisco que tá sofrendo, que está sendo batido no dia a dia. Porque assim, ó, o médico tenta, ele tenta, como nós estamos falando, manter essa relação médico-paciente, mas é muito complicada a situação. A gestão de saúde é cruel. Nós temos visto assim, e isso está em jornais, se tu fizeres uma pesquisa, não vai ser muito difícil comprovar. Tem editais de prefeituras do interior, a própria prefeitura de Porto Alegre, fazendo concurso para médicos, oferecendo um salário de R$ 1.200 para uma carga horária de 30 horas. Tem fila, né? Tá, para médicos, tá? Então é complicado isso, porque já é um desrespeito de fazer um edital oferecendo R$ 1.200 para um profissional com essa qualificação para trabalhar 30 horas. Desvaloriza a classe. Desvaloriza a classe. Por que eles fazem isso? Eles fazem isso porque com esse salário para essa carga horária dificilmente vai aparecer alguém para suprir essas vagas. Sim. Não aparecendo ninguém, isso justifica que a prefeitura faça contrato emergencial para contratar, porque daí, como fez um edital, ele comprova para o Ministério Público, ele comprova para o Judiciário, não, eu tentei fazer legalmente, eu tentei fazer um concurso público. Como não apareceu candidatos, eu preciso contratar, eu vou fazer um contrato emergencial. O contrato emergencial permite que ele contrate de forma precária os médicos. Não vai ter carteira assinada, não vai ter fundo de garantia, não tem nada. E essa é a tônica das coisas que estão acontecendo. Então, a humanização da medicina passa também pela humanização da relação do médico com os gestores. Né? Não existe um salário piso estabelecido? Se tem uma luta hoje das entidades médicas a nível nacional por um teto, que a gente chama o teto da FENAM, que é a Federação Nacional dos Médicos, que hoje estaria em torno de R$ 8.000. A parte desse teto, né, de salário, também se luta por uma carreira de Estado, né, que o médico seja considerado como carreira de Estado. A exemplo de juízes, do Ministério Público. Por quê? Porque isso interiorizaria o médico, porque ele teria uma carreira, ele se formaria, passaria num concurso para médico de Estado, e daí ele iria para o interior, mas ele saberia que ele teria ascensão funcional, ascensão de salário, e isso interiorizaria o médico. Não da forma como se pretende o governo federal passou uma lei no final do ano passado, obrigando os médicos a fazerem o serviço militar obrigatório, mesmo médicos já com residência, médicos já formados há muito tempo, que é uma forma de mandar os médicos para o interior onde não vai médico. Então, assim, essa humanização passa por tudo isso que a gente falou, mas passa também por uma relação com os empregadores, com os gestores, de respeito, né, de reconhecimento ao trabalho do médico. Permitir qualidade, uma qualidade de trabalho boa, né, para que o médico também possa se dedicar. Dr. Rubens, o Dr. Edson falava então na questão dos planos de saúde não permitirem os exames que os médicos querem receitar aos seus pacientes.
uma questão meio polêmica. Os médicos, às vezes, deixam de fazer um trabalho de conhecimento. Desculpa te interromper. Claro. Assim, só colocar de novo, assim, não é que os planos não permitem que os médicos façam exames, eles sugerem determinados exames e se mostram refratários a que se peça alguns outros. Facilitam que alguns sejam feitos. Então, existe uma resistência por determinados exames. Eles não são assim, eles não têm a palavra final. Eles tentam e muitas vezes ameaçam o médico, mas a decisão é do médico. Uhum. Bom, mas seguindo nessa mesma linha, será que se o médico tivesse mais tempo disponível, maior contato com o paciente, ele teria necessidade de tantos exames quanto muitas vezes eles pedem? Essa é uma situação complexa, porque a relação médico-paciente ela requer um certo tempo, ela não pode ser assim muito curta, porque a pessoa não consegue fazer uma boa consulta num espaço muito pequeno de tempo. Uhum. Então a relação do tempo que a pessoa conversa com o paciente, que permita, né? Então essa tempo que a pessoa tem ali, ele às vezes é o tempo que precisa para evitar de pedir alguns exames que possam ser pedidos assim, se tu não consegue desenvolver muito a entrevista com o paciente, a conversa com o paciente e o exame, isso repercute em solicitação de exames de laboratórios, às vezes desnecessários. Sim. Se tu desenvolve um pouquinho mais uma consulta, né? E com isso tu vai conseguir uma melhor empatia do paciente, uma melhor adesão do paciente e um número menor de exames. E hoje em dia eu acho que assim, a solicitação de exames é uma coisa muito banalizada e que eu acho que com a melhor formação do médico poderia se evitar muito exame desnecessário, que poderia sim, com uma boa relação, com uma boa formação, evita muitos exames que hoje em dia são solicitados. Sim. Eu preciso fazer um adendo a isso que claro, o Dr. Rubens falou favor. Com relação a pedido de exames, que é o seguinte: nos Estados Unidos hoje, isso é comprovado, esse hoje já é de algum tempo, 20% de todos os exames pedidos, eles são única e exclusivamente solicitados para se prevenir contra processo médico. Tá? São exames que são solicitados para referendar uma conduta médica que está correta, mas como existe a possibilidade sempre de um processo médico, esses exames são pedidos somente para isso. Sim. Para se garantir... Que tipos de exames são esses? Exames de imagem, exames de laboratório, radiografias, tomografias. Para comprovar, assim, caso exista um processo médico... O médico tem como dizer, não, mas olha aqui, está comprovado radiologicamente ou laboratorialmente que tinha tal patologia. Ou seja, o diagnóstico do médico clinicamente não tem validade. Tem para o médico, mas ele precisa, judicialmente, ele tem que se assegurar que ele tem recursos diagnósticos que comprovem aquela hipótese diagnóstica ou aquela certeza diagnóstica. Então, assim, nos Estados Unidos hoje isso gira em torno de 20% de todos os exames são pedidos para se resguardar de um processo judicial. Tu vê o que isso representa de custo e de transtorno, de incômodo para o paciente, e muitas vezes são procedimentos invasivos, cruentos, que não teria necessidade, mas em função da judicialização da medicina, isso está ocorrendo. Isso é lamentável. É lamentável. Tá? E é lamentável muito, e esse aspecto, muito é por culpa do paciente daí. Porque hoje o processo médico se tornou uma loteria jurídica. Né? Sim. Então, é uma pena. Mas agora... Nós aqui não temos os percentuais, mas provavelmente esses 20% nós também temos com segurança, porque é muito comum num processo judiciário, isso eu tenho, por exemplo, processo que tinha no Hospital de Clínicas junto à Justiça, o juiz perguntar, o senhor não fez uma tomografia, não fez uma ressonância, está incompleto. Como se medicina fosse uma ciência exata. Né? Exatamente. Nós trabalhamos com a arte, e essa arte existe, quer dizer, a arte do nós sentirmos, de nós observarmos o paciente, a evolução, nós sentimos, nós temos que ter o feeling, isso não nos é permitido na justiça. A justiça quer um comprovante matemático, um comprovante radiológico. E eu tenho, por exemplo, em relação a percentuais, um trabalho feito há muitos anos atrás por um professor de radiologia
altíssimo padrão, em que dava que 90% das radiografias de tórax pedido num hospital universitário eram normais. Dr. Rubens? Eu acho que nós vamos voltar à humanização, que eu acho que a gente vai melhor. Essa judicialização da medicina é o contraponto da humanização. Sim. Porque quanto mais humanizado for a relação, ela não vai deteriorar para esse nível de discussão. Então, a grande lição que eu tenho dado assim, para os meus residentes lá, que eu trabalho muito com a residência médica, é que a relação dele com o paciente é a garantia de que não só o paciente vá bem, como ele vai estar respaldado de questões judiciais no futuro. Porque assim, essa relação sendo aberta, sendo franca, sendo sincera, e o paciente sentindo isso, a judicialização não tem espaço. Nessa relação humana de duas pessoas, não tem espaço. Só quando essa relação se deteriora é que tem um espaço para a judicialização. Sim. Então, quando houver essa relação humanizada, eu acho que é o que a gente tem que procurar exatamente para evitar esse outro ramo que não é a nossa área, a gente não se situa bem nisso, porque tu tem um raciocínio médico e aí tu tem que fazer um outro raciocínio judicial que não é o teu dia a dia, aí tu fica perdido. Os 20% esse é dessa parte. Pois é. Da segurança ou insegurança que a gente tem, pede para ter segurança. Mas a judicialização da medicina, ela passa por essa parte que é do paciente processando o médico, mas também tem a parte da judicialização que é provocada pelo próprio judiciário. Hoje nós temos absurdos assim, de médicos que não querem trabalhar. Olha, por essa condição, pelo SUS, eu não quero mais trabalhar. E daí o judiciário alegando assim, o bem social é mais importante, ou se sobrepõe ao teu direito individual como médico, e tu é obrigado a trabalhar em função do bem social. É o que está acontecendo em Uruguaiana, por exemplo. Uruguaiana, os médicos obstetras de lá não recebem, não têm carteira assinada, eles não têm férias, não têm 13º, não tem nenhum vínculo trabalhista, e eles deram basta, olha, desse jeito nós não queremos mais. Então nós estamos avisando, se não regularizarem a nossa situação, nós daqui a 30 dias vamos parar. O que a prefeitura fez? Entrou com um processo judicial, solicitando uma liminar que obrigasse os médicos a trabalhar. Isso foi desde o final do ano passado. Os médicos estão trabalhando sob vara, sob determinação judicial até agora, sem nenhum direito garantido, e são obrigados a trabalhar. Quer dizer, com que vontade tu vai trabalhar, tu sendo obrigado e tu não tendo nenhum direito garantido. Então, essas coisas também são importantes, assim, o respeito pelo profissional, tu está entendendo? Sim. Olha, eu não quero mais trabalhar no pronto-socorro de Pelotas, aí o promotor que recebe, os pediatras deram um aviso prévio de 30 dias, o promotor disse, não, em função do serviço de vocês, eu aumento em mais 60 dias o aviso prévio. Quer dizer, o próprio promotor passa por cima da lei. Sim. Porque, e atua contrariamente, né? Exatamente, o promotor, ao arrepio da lei, ele obriga os médicos a trabalhar. Qual é o outro trabalhador que a justiça determina? Não, tu vai fazer tal programa para tal empresa porque tu tem que fazer, porque eu quero que tu faça. Sim. Aí eu volto àquela situação que tu falaste de gestão. Eu me lembro de um episódio que nós discutimos um problema de gestão junto a Brasília, junto ao Ministério, e eu perguntei se alguém conseguia gerir bem a sua casa, se o que entrasse no mês na renda familiar não sustentava a família com os filhos. Então isso não é gestão. O problema da gestão é dinheiro. Se tu tem dinheiro, a gestão é fácil de fazer. Se tu não tem dinheiro, não tem gestor que faça alguma coisa funcionar. Se tu tem um recurso E o recurso da Prefeitura de Porto Alegre era um recurso bastante grande, era grande, mas era insuficiente para, vamos dizer, alcançava 60%, 70% da necessidade de Porto Alegre. Porto Alegre eu falo com tudo que chega aqui porque faz parte. Sim. A gente às vezes se queixa que o paciente veio do interior, mas faz parte do programa do SUS. Quando naquele município não tem, ele tem que vir ao município referendado e inclusive o município de Porto Alegre recebe recurso por essa migração. Então, eles não são alienígenas aqui, eles têm o direito da lei. A lei o SUS, no papel, como tu comentasse há pouco, ele é perfeito. Na realidade, ele tem muitas dificuldades porque falta o numerário.
Falta financiamento. Entendeu? Não tem recurso suficiente para fazer um plano desse. O plano é universal e o dinheiro é limitado. Então não há gestor bom. Não há gestor bom. Sem dinheiro, nem a minha casa eu consigo trazer, não vou dizer o filé, eu não trago a costela para casa porque vai faltar. Se tu não tiver o dinheiro, tu não é gestor nem da tua própria casa. Essa nova legislatura que assumiu agora, enfim, os novos deputados, senadores, eles têm uma promessa que seria regulamentada a emenda 29. Constitucional 29, né, que seria provavelmente esse ano. Eu ouço isso há mais de 10 anos. Essa emenda constitucional, ela prevê a repartição do financiamento da saúde nas 3 esferas, né, federal, estadual e municipal. Hoje, na verdade, quem está sendo penalizado é o município, né? Pela não regulamentação da emenda constitucional, o município é quem acaba bancando mais. O estado do Rio Grande do Sul é um dos que menos investe em saúde em toda a federação. Sim. Isso é um absurdo. Então, o que é a emenda constitucional 29? O que ela trata? Ela trata exatamente disso, do financiamento do setor de saúde da nação. Mas eu estive numa ocasião, numa reunião de secretários municipais, junto com alguns prefeitos também, em Teresina, no Piauí. E a conclusão que se chegou ao ouvir tudo aquilo nos relatórios é que os municípios, 99% dos municípios brasileiros, tirando as capitais, iam quebrar se eles tivessem que dar esses percentuais para a saúde. Então, a municipalização é um ônus que muitos municípios, e 90% dos municípios brasileiros não suportam. Então, há alguma coisa que tem que ser pensada diferente nesse sentido. Porque quem arrecadava o CPMF, eu me lembro muito bem do autor dessa lei, que foi o professor Adib Jatene, me disse, eu não ouvi isso, não li, eu ouvi dele, pessoalmente sentado ao lado dele, aqui numa reunião no Tribunal de Contas do Estado, em que ele me disse, se o arrependimento matasse, eu estaria morto, porque eu me arrependo hoje de ter criado um ônus para a população brasileira que não surtiu o que eu queria que acontecesse. Porque o que aconteceu? Aquele dinheiro que entrou do CPMF foi transferido para a saúde e o dinheiro que o governo dava para a saúde foi recolhido. Então ele só trocou de sigla. Trocou de sigla, como os políticos trocam de sigla. Eles trocaram também. Doutor Rubens. Eu tenho colocado assim em algumas situações de que normalmente a gente entra em debates que se vê pouco horizonte, né? Mas eu sou muito otimista por natureza e eu acredito o seguinte, a evolução do país com a melhora econômica da classe social e a informação é que vão nos dar esse equilíbrio que hoje está totalmente desequilibrado. Então, a maior conscientização da população, a maior renda per capita da população, tudo isso para mim, como otimista que sou, acho que vai haver essa regulagem, porque o próprio povo vai ser conscientizado das suas necessidades e vai exigir dos seus governantes essa melhora que nós todos esperamos, porque nós médicos, a gente quer que o sistema funcione. Todos nós estamos... E a população também. Então, acho que isso... Também, então, isso eu acho que vai levar por derroldão as autoridades, porque eles vão ficar assim, ó. Se a queixa atual não tem dinheiro, eu concordo plenamente com o senhor. Agora, a gente vê que o Brasil hoje é a 8ª economia do mundo, então está aparecendo dinheiro, que nós não tínhamos, está aparecendo. Sim. Agora, esse dinheiro vai ter que ser usado para o que a população vai ter que cobrar. A população vai ter que cobrar dos seus governantes que esse dinheiro seja utilizado efetivamente. Eu, como otimista que sou, acredito que esse momento vai chegar. Esse é o futuro que Aí nós vamos cair numa questão que vai fugir da saúde, a educação. Um povo educado realmente tem outro horizonte. O povo sem uma formação, ele não lê, ele ouve, em algum lugar ouve na televisão, às vezes programas que são orientados no sentido que interessa ao gestor, interessa ao governo, interessa a alguém que diz que está tudo bom, que tem muito dinheiro. E onde é que está esse dinheiro para o povo? Nós temos, a gasolina não era nossa, nós importávamos a gasolina do Oriente, ela custava X. Hoje a gasolina é brasileira, o óleo é brasileiro, o petróleo é brasileiro, ela custa 2X. Porque nós fizemos o nosso petróleo valer o que vale no Oriente Médio, 127 o barril. Por que aqui custa isso para nós? Sim. Quer dizer, isso é uma coisa que, na verdade, o governo
anuncia todo esse petróleo pré-sal, não tiraram nada do pré-sal ainda, é verdade, eu não estou nem pedindo o petróleo ainda do pré-sal, mas o petróleo que nós estamos tirando hoje é quase suficiente para manutenção da nossa rede rodoviária. E a gasolina aqui é mais cara. Eu ainda continuo a minha visão otimista. Não, eu acho que a gente eu concordo que a educação ainda nós temos muito que evoluir. Mas para o que nós já fomos, eu e o Edson somos da mesma idade, fomos colegas de turma, nós vivemos um mundo, e certamente o senhor, que assim, melhorou muito em muitas coisas. Então eu tenho que acreditar que essa velocidade de melhor, ela vai acelerar. E aí as cobranças vão aumentar. Eu sou um testemunho histórico, até pela minha idade, do que era ruim e como está melhor agora. Sim, mas é nisso que eu me baseio, para que as relações fiquem mais equilibradas, certo, e que a pressão da população sobre os mandatários exijam mais isso. Esse é o meu... Eu só quero trazer para o tema específico da nossa... Da humanização. Que é a questão seguinte, voltando à velha e boa relação médico-paciente, que esses ruídos que tem nessa relação, eu não vou dizer que a relação de um todo está terminada. Não. Eu acho que está havendo ruídos, que é um pouco muito por esse choque de modernidade, sim, pelo qual nós estamos passando. Uma reacomodação das coisas. E eu vou nesse caminho que tu estás falando, assim, eu atendi paciente, quando eu fiz o projeto avançado do Alto Solimões, pela PUC, em Benjamin Constant, eu dentro de um barco, no hospital, que era um barco, subindo o Rio Amazonas, atendi um seringueiro que tinha caído em cima de um tronco, que estava com fratura de costela. Atendi dentro de uma canoa esse seringueiro, esse paciente, e foi uma coisa fantástica, porque eu mandei ele de voadora, depois que eu fiz a imobilização do tórax dele. Quando eu cheguei 2 dias depois em Benjamin Constant, no hospital, o paciente estava lá com a contenção, esperando, agradecendo, muito grato pelo atendimento que tinha recebido de nós. Precário, mas pelo menos resolveu. Pelo menos resolveu. E assim, e hoje esses pacientes são atendidos nas próprias comunidades, eles não precisam muitas vezes se deslocar de canoa pelo rio Amazonas, pelo rio Solimões. Então assim, houve um avanço tecnológico importante, muito grande. Então, assim, e houve, em todos os aspectos, houve um avanço na economia. Hoje nós temos acesso a bens que nós não tínhamos acesso há algum tempo atrás. E isso dá um choque de modernidade. E isso dá um ruído. E eu acho que nós estamos tentando exatamente isso, reequilibrar essa situação. Sim, esse ruído é em todas as relações. Em todas as relações, não é só na relação médico-paciente, mas sim, em todas as áreas do conhecimento humano está havendo um certo desequilíbrio pelo choque de modernidade. E esse choque vai lembrar muito a acomodação das placas terrestres no tsunami. Nós também estamos. A nossa população e nós, médicos, também estamos perturbados até com essa mudança tecnológica, com todo esse material oferecido para nós, que a gente às vezes também tem dificuldade de saber lidar com eles. Mas eu acho que nós estamos no caminho. A própria discussão que nós estamos tendo aqui, que isso repercute, porque isso é multiplicado pelos telespectadores todos, é uma forma inclusive de informar. Parar e pensar também, né? É uma forma de recado que a gente dá para os pacientes da gente. Nós, médicos, continuamos sendo os médicos que atendemos, que vemos os pacientes como seres humanos, que precisam de carinho, que precisam de atenção, precisam do nosso conhecimento, mas precisam, sobretudo, do nosso carinho, da nossa atenção, do nosso respeito. Eu acho que a gente está em busca desse resgate. Eu acho que isso aí a nossa população médica, acho que 95% da nossa classe médica tem essa afeição, esse carinho. Tem 5%, mas isso é uma coisa, nós não somos santos, nós não somos iguais, nós não somos robôs, nós somos feitos de carne e osso e um sentimento. Alguns têm mais, outros têm menos, então isso acontece. Eventualmente, um médico está com algum problema muito sério, chega no ambulatório, descarrega num paciente, então o médico, em geral, é agressivo, não é isso? Assim como o paciente também, às vezes, chega lá, bota um facão em cima da mesa, doutor, eu preciso de um atestado. E vai não dar o atestado. Ele também ouve alguma coisa, também tem que entender que se ele tem algum problema, às vezes ele descarrega no consultório, onde ele vai falar com o médico e vai desabafar.
Dr. Rubens, então todo esse debate é travado, enfim, da relação com o médico e o paciente. Para encerrar, qual é a importância da relação médico-paciente no desenvolvimento da doença? Como ela influencia? Eu acho que o paciente tem que sentir no médico a confiança de que a cura dele passa pela relação do médico sobre o que ele vai ser feito. E eu acho que é fundamental essa posição que o médico toma, assim, de levar o paciente para a cura. Eu acho que ele tem que sentir, na relação médico-paciente, que aquela pessoa que está ali na frente dele é o caminho dele para chegar na melhora que ele está esperando. Eu acho que essa é a grande visão que eu tenho da medicina. Quando uma pessoa senta na tua frente, ele está esperando de ti que eu preciso melhorar e né, aquela pessoa vai me levar para a cura. Eu acho que essa é a grande mensagem que a gente tem que ter. A confiança pode trazer resultados positivos na prática? Sim, eu acho que sim. Muito acho bem. que é uma das grandes lições que a gente tem na medicina, é essa. Tu conseguir transmitir essa empatia, que o paciente sinta em ti que tu está interessado. Sim. E que tu vai ajudar ele a chegar na cura que ele está esperando. Eu acho que essa é a grande missão. Então tá, muito obrigada pela participação de vocês, Dr. Rubens, Dr. Pedro e Dr. Edson. Obrigada a você pela companhia e até o próximo TV Câmara Entrevista.